Para alguns, um deus, para outros, um grande vilão. O fato é que Maradona é uma figura ímpar no mundo do futebol e também fora dele. Afinal, ele já liderou grandes conquistas dentro dos gramados e também expôs a sua vida pessoal fora dele. E para entender a vida do argentino de uma maneira dinâmica e diferente, eu listei 101 curiosidades e fatos que narram a história de Dieguito, El Jazz. Então, acompanhe o episódio de hoje do Falso 9. Diego nasceu em um dos locais mais pobres e perigosos de Buenos Aires. Ainda criança, caiu em um buraco com fezes humanas e quase se afogou. Aos 9 anos de idade, Maradona já era admirado por um clube de futebol profissional, o Argentinos Júniors. Ele só foi fazer o seu primeiro teste no Argentinos Júniors porque um amigo dele fez o teste antes e disse ao treinador que conhecia alguém melhor. Este alguém era Maradona. 10 pesos argentinos mudaram a vida do Maradona, pois esse foi o dinheiro que o amigo dele recebeu do técnico para sair do treino e ir buscar Dieguito em casa. Hoje, 10 pesos argentinos valem cerca de 60 centavos de reais. No primeiro treino no Argentinos Júniors, os dirigentes tiveram que ir até a casa da mãe do Maradona para confirmar que ele tinha só 9 anos de idade, de tanto talento que ele tinha. Aos 15 anos de idade, disputou sua primeira partida e já atraía multidões. Aos 17 anos, foi convocado para a seleção da Argentina pela primeira vez. Se tornou artilheiro do campeonato argentino com apenas 18 anos de idade. Ainda com 18 anos, ele foi eleito o melhor jogador da América do Sul. 2 anos depois, foi eleito de novo o melhor jogador da América do Sul. Deu a maior conquista ao Argentinos Júniors, que era um clube pequeno na época, o vice-campeonato nacional. Com todo esse potencial no Argentinos Júniors, ele foi para o Boca Juniors, o seu time do coração. Maradona foi tão grande para o Argentinos Júniors que o estádio deles ganhou o nome do craque, Estádio Diego Armando Maradona. Ele estreou pelo Boca Juniors, adivinha contra quem? Sim, contra o Argentinos Júniors, e marcou um gol de pênalti. No jogo de estreia dele pelo Boca Juniors contra o Argentinos Júniors, Maradona jogou pelos dois times no mesmo jogo. Em seu primeiro jogo oficial pelo Boca, ele atraiu mais de 65 mil pessoas até a Bombonera e marcou 2 gols contra o Talleres de Córdoba. Na sua primeira temporada pelo Boca, Maradona foi responsável por mais de 50% dos gols da equipe e eles conquistaram o título do campeonato argentino depois de 5 anos. Em seu primeiro Boca e River, Maradona marcou. O último jogo do Maradona no Boca foi em uma partida que ele revidou uma falta dura, pois foi suspenso e não pôde mais jogar até que foi transferido para o Barcelona. Ele foi vendido por mais de 7 milhões de dólares ao Barcelona, lá em 1982. Hoje em dia, esse valor seria algo em torno a 100 milhões de reais. O Barcelona contratou vários argentinos para ajudar Maradona com a adaptação na Espanha. Maradona não se adaptou ao novo país porque ele ficou convivendo somente com os argentinos que o Barcelona contratou e não com o povo catalão. Em 1982, Maradona sofre o primeiro problema de saúde. Ficou com hepatite e não pôde jogar por 3 meses. Maradona ganha seu primeiro título no Barcelona logo em cima do Real Madrid. Ele fez 2 gols no jogo e a torcida do Real Madrid aplaudiu ele de pé. Com pouco mais de 1 ano de Barcelona, ele foi suspenso pelo clube por 3 meses porque provocou uma briga generalizada em um jogo contra o Atlético de Bilbao. Maradona disse que o presidente do Barcelona na época tinha inveja da popularidade dele. Ele também disse que não foi bem no Barcelona porque preferia a cidade de Madrid, cidade do principal rival do time catalão. Foi em Barcelona, segundo o próprio Maradona, que o problema com as drogas começou. O Barcelona vendeu Maradona ao Napoli, que era um time pequeno da Itália. Maradona quis ir para outro clube pois estava falido. Quando saiu de Barcelona, doou a própria casa para pagar dívidas. Ele chegou no Napoli de helicóptero e pousou no estádio São Paulo, que estava lotado de torcedores à espera do argentino. Maradona poderia ter ido para o Napoli ainda quando estava no Argentinos Júniors, mas ele negou, pois disse que o Napoli era apenas uma coisa italiana, tipo pizza. Ele teve uma proposta da Juventus antes de ir para o Napoli, mas não aceitou porque o presidente da Juve disse anos antes que Maradona não chegaria a lugar nenhum com aquele porte físico.
Em sua terceira temporada no Napoli, Maradona já era campeão mundial com a seleção da Argentina. Ele engravidou a empregada doméstica que trabalhava na casa dele na Itália, mas nunca assumiu o filho. Eles só se encontraram pela primeira vez em 2013, 17 anos depois. Maradona dá o primeiro título da primeira divisão ao Napoli. Depois, Maradona também ajuda a dar o primeiro título europeu ao Napoli. Diego era tão amado em Nápoles que pediu para que os italianos torcessem para a Argentina na Copa de 90, e eles torceram. Em março de 1991, ainda no Napoli, Maradona teve o seu primeiro teste antidoping positivo para cocaína, e seu vício em drogas foi revelado para o mundo. Se envolveu com a máfia italiana em Nápoles. Depois disso, foi suspenso do futebol por 15 meses e entrou em depressão. Maradona já foi preso pela polícia argentina em Buenos Aires sob efeito de drogas logo após a suspensão do futebol. Ele saiu brigado do Napoli e precisou da ajuda da FIFA para liberar o seu contrato. O presidente do Napoli disse que Dieguito foi salvo várias vezes no antidoping porque os testes de urina eram trocados com jogadores limpos. Maradona foi contratado pelo Sevilha, mas não ficou muito tempo por lá porque a diretoria contratou detetives para seguir o jogador e ver como ele se comportava. E Diego não gostou nada disso, é claro. Ele já atirou em jornalistas com uma espingarda de pressão. Ele recebeu outra punição de 15 meses sem poder jogar porque foi pego de novo no antidoping. Maradona já deu um beijo na boca do atacante Canidia. Ele foi pego pela terceira vez no antidoping e isso fez ele abandonar o Boca Juniors. Ele já foi expulso por chutar os Países Baixos de um jogador brasileiro. Maradona fez 2 gols de mão que foram validados. Um na Copa do Mundo e outro no Campeonato Italiano. Fez um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo logo após seu gol de mão, o famoso gol do século. Já vestiu a camisa da seleção brasileira em um comercial. Já brigou em um amistoso pela paz mundial. Já deu um chute na mão de um torcedor. Ele já caiu em uma lagoa jogando golfe. Ele foi capitão da Argentina em 1986 e levantou o troféu de campeão do mundo. Maradona deu 53 dribles certos na Copa de 86 e ele é o recordista até hoje. Na Copa de 90, Dieguito usou a mão para tirar uma bola que estava indo para o gol da Argentina. Durante o hino da Argentina na final da Copa de 90, Maradona não cantou e ficou falando palavrões para a torcida rival. Na Copa de 94, uma enfermeira buscou Maradona dentro do campo para fazer um exame antidoping que deu positivo e ele foi suspenso da Copa. Em 2000, quase morreu de overdose por ter tomado um coquetel de remédios. Ele foi tratar o problema das drogas em Cuba. Agrediu fotógrafos que acompanhavam seu tratamento em Cuba. Quebrou o vidro de um carro com um soco e foi processado. Sofreu um grave acidente de trânsito em Havana durante seu tratamento contra as drogas. Teve o visto para o Japão negado por conta de seu problema com as drogas. Maradona ficou devendo 24 milhões de dólares de impostos na Itália quando jogou no Napoli. Ele foi condenado por 2 anos e meio de prisão por agredir jornalistas, mas nunca cumpriu a pena pois pagou fiança. Quase morreu em 2004 novamente por uma overdose de cocaína, onde passou mal assistindo a um jogo do Boca Juniors e ficou internado em coma por 8 dias sem reagir, e depois disso saiu do hospital mesmo sem receber alta. Já foi amarrado após uma crise de abstinência de cocaína. Seu coração funcionava com apenas 40% da normalidade, segundo especialistas, devido ao uso de drogas. Ele já apresentou um programa de televisão na Argentina com convidados populares como Pelé, o Mike Tyson, Fidel Castro e até a Xuxa. Maradona já foi sogro de Sérgio Agüero. Em 2007 foi novamente internado por problemas com drogas, desta vez por excesso de álcool, já que não usava mais cocaína desde 2004. Ele já foi roubado por uma ex-namorada que foi presa no aeroporto um tempo depois. Maradona também já foi denunciado por violência doméstica pela mesma ex-namorada. Já passou por diversas intervenções cirúrgicas, como a redução do estômago e, mais recente, uma cirurgia no cérebro. Já foi técnico da seleção da Argentina. Foi responsável pela pior derrota da seleção da Argentina. Gritou e fez gestos obscenos para a imprensa depois que conseguiu classificar a seleção para a Copa do Mundo de 2010. Não conseguiu acordar cedo e por isso treinava a seleção da Argentina só no período da tarde. Na Copa de 2010, Maradona usou barba e bigode para esconder cicatrizes de mordidas de uma cadela de estimação. Ele era para ter um personagem animado semelhante à Turma da Mônica, que seria a turma do Dieguito.
Mas o projeto não foi para frente pelas turbulências da sua vida. Maradona ganhou uma religião própria na Argentina, a Igreja Maradoniana. Já apoiou o ex-presidente Lula, já apoiou Maduro na Venezuela. Considerava Fidel Castro como um segundo pai. Tinha uma foto de Che Guevara no braço. Ele tem 5 filhos reconhecidos. Tem 6 processos em aberto esperando a confirmação da paternidade de Maradona. Dieguito tem 14 hat-tricks na carreira. Ele tem 493 gols na carreira entre clubes e seleções. Foi uma figura absurdamente polêmica e divertida no mundo do futebol, e também fora dele. Jogou apenas em 6 clubes diferentes. Treinou apenas 7 clubes diferentes. Poderia ter jogado na Portuguesa quando estava iniciando a carreira, mas a Lusa recusou. Tem mais de 62 títulos e prêmios individuais na carreira como jogador e treinador. E depois de uma vida cheia de altos e baixos, faleceu aos 60 anos de idade em sua casa no dia 25 de novembro de 2020. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, se inscreva aqui no Falso 9 e também compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo.